Você já se pegou dizendo sim para algo que queria muito recusar? Um convite, um favor, uma tarefa a mais, e depois ficou remoendo, frustrada, pensando: por que eu fui aceitar isso? Pois é, bem-vinda ao clube dos que têm dificuldade em impor limites. Assertividade é uma habilidade social essencial, e isso vem lá da psicologia comportamental. É aquela capacidade de expressar suas vontades, sentimentos e limites de forma clara, direta e respeitosa, sem cair na agressividade nem se esconder atrás da passividade. Mas dizer não é sobre habilidades sociais, é também sobre autoestima, medo da rejeição, necessidade de agradar. Então, se você é dessas pessoas que aceitam tudo, mesmo quando o coração grita não aguentar mais, respira. Respira fundo e vem com a gente, porque hoje a conversa é para falar sobre o que talvez ninguém te contou sobre dizer não. Eu sou Lana Francis, uma jornalista descobrindo a psicologia. E hoje comigo, a psicóloga Cláudia Valverde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Cláudia, por você ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Obrigada a todos, a você. É sempre um prazer falar sobre psicologia para um monte de gente assim. É muito importante também. Cláudia, por que tantas pessoas possuem essa dificuldade de falar não? Uma palavra tão pequenininha, porém tão difícil de ser dita, né? Isso. Existem vários fatores, né? Às vezes a pessoa tem baixa autoestima, tem medo de desagradar o outro, né? Às vezes a pessoa foi criada numa família com os pais muito rígidos, né? Então, ela tem esse medo de desagradar, de desapontar o outro. Então, vira um tormento mesmo, né? Falar não. E como é que é esse processo até a pessoa conseguir falar essa palavra tão milagrosa, podemos dizer assim, tão transformadora? Isso. Buscando autoconhecimento, a terapia, né? Para que a pessoa comece a se autoconhecer e a parar e pensar, refletir, né? Por que eu não consigo dizer não, né? Onde que eu tô errando? Onde que eu posso ajustar alguma coisa ou outra para eu conseguir falar não? Que medo é esse? Por que eu sinto tanto medo assim em desagradar o outro, em falar não? Às vezes a pessoa, o paciente, a paciente, ela se sobrecarrega, né? Por não conseguir falar não, né? Para as demandas que chegam até ela. Então ela fica sobrecarregada, né? E vira uma loucura assim a vida da pessoa, porque ela não consegue desenvolver nada, né? Ou fica estressada, ansiosa, por esse medo de não conseguir falar esse não, né? Nas demandas que chegam para ela. Pode prejudicar tanto na vida pessoal como também na vida profissional? Pode De que também. forma? Você já citou várias formas, claro, mas na vida pessoal, como é que é isso? Que a gente ali no dia a dia, na rotina, entre os amigos, falar não também se torna essencial, né? Isso, também. Às vezes no relacionamento, né? Companheiro, companheira, às vezes a esposa não quer falar não, né? Pro esposo, por medo de perdê-lo, né? Medo daquilo gerar uma briga, uma confusão dentro de casa. Então ela acaba fazendo algo porque não quer desapontar, né? O seu companheiro ou companheira, enfim, não quer desagradar, e aí ela acaba ficando em sofrimento, né? Gerando um sofrimento muito grande para ela, uma baixa autoestima muito grande também, por esse medo do não, de dizer um não. Perfeito. Às vezes ela até se submete a coisas, né, que não queria fazer mesmo, né, dentro da relação, mas ela faz com medo de perder o companheiro, né, o medo do não mesmo, de dar um não. A gente fala tanto assim
esse tema é um tema em alta, né? Muitas pessoas começaram a mencionar a importância de falar não para aquilo que não te faz bem. Porém, muitas pessoas esquecem também de aceitar, ouvir o não. Também é um processo. Isso, também é um processo. Assim, quando o paciente começa a conseguir falar não, né, para as demandas, para as pessoas, no geral, ela tem que saber que vai causar um sofrimento na outra pessoa, talvez, vai causar uma frustração na outra pessoa, né? Mas isso é problema da outra pessoa, né? O que a outra pessoa faz com esse não que ela recebe é uma questão dela, né? Então, cabe à paciente, a pessoa que está dizendo não, que está exercitando esse não, a começar a exercitar mesmo, a falar mesmo, né? A dizer mais nãos e estar bem consigo mesma, né? É um exercício diário, né? Esse não, dizer não para as demandas. Quando vem alguma demanda, a pessoa tem que parar e pensar: será que eu posso fazer isso mesmo, né? Será que eu preciso fazer isso? Será que eu não posso passar para uma outra pessoa, né? Terceirizar. É isso, terceirizar. A pessoa chegou, né, fazendo aquele pedido, aí a pessoa pode dizer: olha, eu não posso fazer isso, mas por que você não faz dessa outra maneira? Né? Também já joga para aquela outra pessoa, que geralmente é uma pessoa que sempre está pedindo ali, né? Tá sempre querendo algo. Às vezes é uma pessoa folgada mesmo, né? Que pede, porque você não está acostumada a dizer não, né? Então ela já sabe que ela vai conseguir alguma coisa ali com você, né? Então, essa pessoa que tem dificuldade do não, é importante exercitar e ser estratégica, começar a terceirizar, como você mesma disse, né? Essa demanda que chega. Sabe que esse é um tema que eu gosto muito de conversar, porque essa é uma dificuldade que eu tenho até hoje, porém já foi muito pior. Foi em terapia, eu faço terapia e recomendo, gente, façam terapia. E chegou em uma das sessões, eu falando de um antigo trabalho, né? Já tenho muitos anos de profissão e de um antigo trabalho. E a psicóloga falou: você já experimentou falar não? Eu falei: pro meu chefe? Eu falar não pro meu chefe? Olha, eu lembro que eu brinquei: olha, se eu for demitida, eu vou mandar meus boletos pra ti. Eu lembro como se fosse hoje. E foi engraçado porque a situação que me incomodava aconteceu de imediato. E eu falei não. E adivinha, Cláudia, eu nem fui demitida. Que bom, viu só? Então, realmente, eu virei a partir daquele momento foi um divisor de águas na minha vida. Virou uma chavezinha, né? Sim. Deu um insight ali, um despertar. Sim. E a partir daquele momento, eu passei a quase pregar aquilo, né? Pra todo mundo. Tu já experimentou falar o não? Tu já tentou falar não pra isso? Sim. Mas realmente é um processo no ambiente de trabalho, ainda mais quando a pessoa precisa. Então, existe alguma atividade, algum exercício que a pessoa pode ir praticando no decorrer da vida, até de autoconhecimento, para poder falar não com mais segurança e sem medos. Tem. Assim, quando vier a demanda, a pessoa pode parar e pensar nas consequências. As consequências boas e as ruins se ela aceitar aquele pedido, né? Pode listar mesmo, escrever quais são as consequências boas, né, que vão acontecer, que talvez aconteçam se eu aceitar esse pedido. E quais são as consequências ruins que, se eu aceitar esse pedido, podem acontecer. Então, você para, pensa, reflete e escreve, pontua mesmo o que pode acontecer de bom, o que pode acontecer de ruim. É um tipo de exercício também. Perfeito. E como é que a gente pode ensinar essa prática
para as crianças, a gente percebe que realmente o que a gente aprende durante a infância permanece ali na nossa vida, né? Sim. Então, como um pai, uma mãe já pode orientar esse futuro adulto a ter essa consciência da importância de dizer não? Bem, quando fala da infância, né? A infância é um terreno fértil, então os pais deveriam, assim, não ser tão rígidos, né? Rigorosos. Sabe aquela história da criança boazinha, né? Os pais às vezes têm orgulho, né, de contar: minha filha é boazinha demais, meu filho é bonzinho demais, nunca deu trabalho na infância, nunca me deu dor de cabeça. Mas às vezes essa criança foi muitas das vezes podada realmente, né? Não podia contrariar os pais, a família, né? Não podia reclamar, não podia chorar. E às vezes a criança cresce nesse molde, né? Nessa estrutura. Então ela vai crescer boazinha demais, né? Aí só que quando cresce, vem as questões psicológicas, né? Desencadeia tudo ali na vida adulta ou na adolescência mesmo, essas questões. Então, os pais podem ensinar a criança a ser gentil, mas a ter as suas próprias vontades, aceitar suas próprias vontades, né? Os seus desejos, opinar, né? Saber da importância da criança opinar. Às vezes a família, os pais, quando vão fazer alguma atividade ou tem alguma programação final de semana, conversar com a criança, né? Ou dar opções para a criança, né? Dentro ali da realidade da família. Final de semana a gente pode jogar bola, por exemplo. E aí você escuta, para escutar a criança. Você quer jogar bola? Né? Vamos fazer isso. Escutar realmente a criança, escutar a opinião dessa criança, né? Não só na questão do lazer, mas nas outras questões também da vida dessa criança. Sempre respeitando, né? Realizar uma educação respeitosa com essa criança. Dessa maneira a criança vai crescer, né, num lar mais seguro, saudável, e vai ser uma pessoa mais saudável, sim, no futuro. Olha, sem essa dificuldade, né, de dizer tantos não. Atenção, pais, aceitem. É também uma questão de aceitar o não do filho, né? Então, também vamos prestar atenção a esse detalhe. Que importantíssimo, que rico isso que você trouxe agora pra gente. Falar não é um processo de autocuidado. Sim, autocuidado consigo mesmo, né? Consigo mesma. Porque senão a gente fala sim para tudo, né? Para todos, vai se sobrecarregando, vai se estressando, a ansiedade vai crescendo, né? E vai adoecendo emocionalmente mesmo, né? Às vezes, aceitar algum pedido, alguma coisa de uma outra pessoa, só com aquele medo de desagradá-la, né? Acaba gerando em você um medo muito grande, uma ansiedade muito grande, até mesmo uma frustração, né? Já pensou se ao longo da vida toda você não consegue dizer um não, chega nos 30, nos 40, nos 50, sem conseguir dizer esse não para as outras pessoas, para as demandas que chegam? Você acaba numa vida muito sem liberdade mesmo, né? Acaba presa ali, né? Com medo do que as pessoas vão pensar, se você disser não, o que elas vão achar, o que elas vão dizer de você. E às vezes elas não dizem nada, né? Mas você fica nesse medo grande e acaba se frustrando também, né? Adoecendo emocionalmente. Acaba vivendo uma vida pautada nas outras pessoas, no que as outras pessoas pensam, no que as outras pessoas têm de expectativa, né, para você, e acaba esquecendo de você mesma. Isso é muito triste, né? É emocionalmente triste, realmente. Em que momento falar essa palavra mágica se torna também um cuidado com o outro?
com aquela pessoa que convive com você? Também tirar aquela pessoa da casinha, talvez, né? Às vezes é uma pessoa folgada, né? Que tá acostumada a te pedir coisas, né? E aí vai chegar uma hora que você vai dizer não e essa pessoa vai ter que acordar também. Vai dar aquele estalo ali nela e ela vai dizer, olha, eu já não posso mais contar contigo, né? Com essa outra pessoa. Vou ter que arranjar outros meios, né? Fazer... ter essas responsabilidades, assumir essas minhas responsabilidades, né? E deixar o coleguinha ali um pouquinho de lado também. É aquela questão também, Cláudia, eu acredito que quando a gente tá bem, quem tá próximo da gente, a gente consegue tratar com mais amor, com mais atenção, com mais cuidado. Então, quando a gente tira esse peso, essa sobrecarga das nossas costas, de repente, a gente consegue ter mais tempo para dar uma atenção mais assertiva, podemos dizer assim, com o outro? Talvez seria isso? Se a gente tá bem com a gente mesmo, a gente consegue... As outras áreas das nossas vidas fluem melhor, né? Então, se a pessoa tá com uma autoestima legal, ela vai conseguir falar não, né? Com mais frequência, vai conseguir... não aceitar alguns pedidos que às vezes extrapolam, né? Então, sim, se a pessoa tá bem com consigo mesma, ela consegue fluir, as coisas fluem melhor. Eu lembro de uma situação que aconteceu, voltando um pouquinho na nossa conversa, sobre a questão de saber ouvir também o não e aceitar o não. Foi uma palestra que eu participei sobre vendas. E eu lembro que o palestrante fez um exercício muito interessante com a gente. Ele disse assim, olha, o vendedor, seja qualquer a área que ele atua, ele tem que saber ouvir o não. Ele falou desse jeito. E você vai ouvir o não diversas vezes durante o dia. Então olhe para o seu colega do lado e diga não para ele. E você só vai escutar. E ele deixou a gente ali por 1 minuto, 2 minutos, e a gente não, e tendo que ouvir. E ele fez essa reflexão justamente sobre essa questão, que trazendo, né, que se a pessoa fosse parar com o primeiro não que ela recebesse, ela nunca ia vender, nunca ia pra frente em relação naquela área, né? E eu trago para as outras áreas da vida, que fez muito sentido naquele momento para mim. Eu acredito que é algo que pode realmente também ser trabalhado ali, e acredito eu que o mais difícil é o primeiro. Depois vira quase... Eu não vou lembrar o nome do personagem agora, mas do Eu, a Patroa e as Crianças. Que ele fala... sei. Se torna quase que automático, na verdade. Acho que é o pai, né? Da família ali. Eu não lembro o nome dele também, mas sei quem é. Se torna automático. Chega um momento que a pessoa pratica tanto, percebe os benefícios. Quando a pessoa entende que aquilo ali tá fazendo a diferença, se torna automático. Isso, ela percebe que consegue dizer um não, né? Que não é o bicho de 7 cabeças. É claro que os primeiros nãos ali ela vai sofrer, né? Vai causar angústia nela, causar sofrimento, mas depois ela é um exercício, né? Então ela vai exercitando e vai se adaptando, se acostumando, né? O cérebro vai se adaptando a esse tipo de situação e vai passar a dizer não com mais frequência, sem tanto sofrimento. E como é que a gente pode lidar com as pessoas que não aceitam o nosso não, a nossa negativa? A gente tá ali no convívio, pode ser no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, e a gente percebe que tem aquela pessoa que não aceita receber aquela negativa da gente. Como lidar com essa pessoa? Você tem que estar bem consigo mesma, né? Bem resolvida, bem no seu pensamento, no seu ideal, né? De que aquele não é não para você e pronto, né? Aí o que a outra pessoa
faz com esse não que ela recebe, é uma questão dela, né? Você, claro que no ambiente de trabalho você vai continuar sendo gentil, né, cordial, tratando com educação, mas é uma questão dela que ela tem que levar para terapia também, né, dessa outra pessoa, para se resolver. Agora, Cláudia, fala para mim, existe uma forma correta de dizer isso? De não aceitar? Você pode dizer um não mesmo, né? Com firmeza, né? Às vezes a gente quer dizer não, mas não consegue. Aí a gente fala, não, mas... Talvez, né? Vou ver, né? Vou ver e te aviso. Né? Então é importante dizer o não, de fato. Isso é uma questão muito cultural do brasileiro, né? Vou ver e te aviso, vou fazer qualquer coisa e depois eu te falo, né? Mas é muito do brasileiro isso, mas ser firme no não, né? Para que a outra pessoa perceba, né, essa sua assertividade, perceba que de fato você não vai aceitar mesmo e pronto. Dizer não e, você já tentou fazer determinada coisa? Ou tentou falar com determinada pessoa, né? Às vezes é um convite para alguma situação profissional, você pode dizer, não, eu não posso, mas posso indicar outra pessoa, né? Ou, se não tiver ninguém para indicar também, você pode dizer não e pronto mesmo. As pessoas têm que se acostumar com esse não, né? Escutar esse não. Não também. Precisa se justificar não também. Não precisa se justificar, inventar histórias, às vezes na situação de trabalho, né? Você falou do chefe, né? Que tinha medo de falar viu, não. Gente? Antigo, faz lá no passado, anos, né? Isso. Por isso que hoje eu falo com mais segurança, mas foi realmente transformador. Isso. E as pessoas têm medo, né? No ambiente de trabalho de falar não, de decepcionar, de desapontar, de perder o trabalho, né? De fato, de ir pra rua. Então, às vezes a pessoa acaba inventando histórias, né, para não aceitar aquela proposta. Então, e às vezes as pessoas descobrem, né, os chefes descobrem que era uma história que você tinha contado, mirabolante, né, para não aceitar aquele não. Minha tia faleceu, fulano da minha família faleceu, né? Ou eu vou no médico esse dia, ou alguém adoeceu lá em casa, né? Inventa coisa que não existe naquela situação. Então, é importante dizer o não mesmo. Não posso. Meu horário é até esse, né? Eu cumpri minha agenda de trabalho, sempre dessa maneira. De forma gentil. E aquela história, sim, né? A mentira tem perna curta, gente. Não vamos mentir para justificar algo que vai fazer tão bem pra gente, né? E com certeza nesse processo de autoconhecimento, de evolução, faz a diferença também para ser mais assertiva. Qual a tua orientação nesse processo de autoconhecimento? O que a pessoa pode estar fazendo para poder entender, de repente, falar um não no trabalho sem ter medo de ficar desempregado, por exemplo? Né? O que a gente pode fazer nesse caminho? Você pode dizer um não, ali depende do trabalho, né? Do ambiente de trabalho, do chefe também, né? Porque existem vários tipos de chefes. Mas dizer o não, né? Sempre falar a verdade, não aceitar aquela proposta se for algo que vai te sobrecarregar, né? Que não faz parte do seu trabalho de fato, né? Às vezes vem uma proposta que não tem nada a ver, né? Com o seu trabalho ali no momento. Dizer o não, ser assertiva, e propor algo também, né? Dependendo da situação. Olha, eu não posso por conta disso, mas eu tenho essa proposta aqui, né? Eu posso em outro momento, ou fale com a fulana, talvez, né? Talvez ela possa, ou se for algo absurdo, né? De fato, você tem que dizer o não realmente, não seco. Eu acho fantástica essa palavra, assertividade. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu falei, uau, que transformador.
Inclusive, eu acho que eu vou anotar aqui, Cláudia, para uma outra oportunidade, conversar especificamente sobre isso. O que é, como fazer. Mas a gente consegue adiantar para quem está nos acompanhando agora? Porque é algo que realmente quem não acompanha ali, talvez não saiba, né, o que é, de fato. E eu tô falando muito isso, né? Muitas... Mas, olha, eu te garanto, a primeira vez que eu escutei, eu falei, que palavra mágica. Palavra bonita, né? Diferente. Mas tá relacionado com o que faz bem pra você, né? Com o que faz sentido pra você, pra pessoa ali em questão. É você tirar os seus medos, tirar os meios termos, né? E ir direto ao ponto. Acho que dá pra gente definir assim. Sem rodeios, né? Sem rodeios, isso, exatamente. Falar o que quer, o que sente, sem ofender o outro também, Sim, né? Tem uma linha ali muito perigosa. Não é ser grosseira, né? Não agir com grosseria, mas ser mais certa daquilo que você quer pra você e passar pra determinada pessoa. Eu acho que uma das coisas que eu acho incrível é a partir do momento que a pessoa entende que quando ela tá falando não pra algo que ela não quer, ela tá dizendo um sim pra si própria. Sim. Então, vamos tentar entender isso, colocar em prática, que eu tenho certeza que faz total diferença, né, Cláudia? Faz, tira muitos pesos, né? Às vezes a pessoa vem se sobrecarregando com tanto de nãos que ela não consegue dar ao longo da vida, né? E aí chega um momento que explode, né? Chega um momento que dá um pane, né? E a pessoa já não consegue mais produzir nada, né? Não consegue ter uma qualidade de vida, não consegue ter um bom rendimento no trabalho, né? Na família. E, às vezes acaba sobrecarregando a família também, ou descontando, né? Na família, nos filhos. Então, tem que falar mais sim para você mesma, né? É importante. E você? Agora eu quero saber, qual foi o maior não que você já falou pra alguém? Já teve algum momento? Já, vários. Muitos. Pode contar algum pra gente? Eu quero saber. Deixa eu ver, eu tenho que pensar um pouquinho. Um que possa contar, claro, né? Deixa eu ver. Porque afinal de contas, até pra quem é profissional, como você, chega aqueles momentos que é difícil, mas a gente entende que é necessário. Por isso que eu te faço essa pergunta, né? Se você se sentir confortável, claro. Sim. No âmbito do trabalho, né, da clínica, às vezes chega determinadas demandas que a gente tem que dizer não, né? Às vezes são casos que a gente acaba fazendo a contratransferência, né? Infelizmente, ou não. E aí a gente tem que dizer não, né? Se, por exemplo, você tem filhos pequenos, né? E aí chega alguma demanda de que a pessoa abusou de uma criança, né? Então, você tem que dizer não para aquilo, né? Você vai dizer não. Você não vai conseguir atender a essa demanda. Então, acho que não aconteceu comigo esse caso em específico, mas no âmbito do trabalho, às vezes chegam umas demandas que a gente não tem que dizer não, né? A gente ou não consegue por esses fatos ou atender, né? Ou porque é de outra área, né? Você não tem técnica para aquilo, né? Mas o outro colega tem, então a gente diz o não. Então é isso, pessoal. Cláudia, algo mais que você queira ressaltar, que você acha importante? Qual aquela dica de ouro que você gostaria de deixar nesse momento? Procurem terapia. Terapia faz um bem danado para todo mundo, né? Essa questão do não dá para trabalhar dentro da clínica, do consultório, né? Você trabalhar o seu autoconhecimento, sua autoestima,
né? Saber por quê. A pessoa chega no consultório às vezes e não sabe por quê. Diz tanto, não consegue dizer esse não, né? Aí a gente vai fazer uma busca lá na infância, como é que foi a família, né? Como é que foi a educação? E aí a gente acaba descobrindo coisas, né, lá do passado realmente. Às vezes o paciente foi muito reprimido, né? Então, e às vezes o paciente nem tem noção, né? O paciente com 30, 40 anos não tem nem noção do porquê que não consegue dizer tanto não. E aí a gente faz esse resgate, né, na clínica, durante a terapia, e a pessoa se liberta, né? Então é muito importante. Procurem terapia, procurem começar a pensar o porquê que é tão difícil esse não, eu falar esse não, né? Comecem a refletir sobre essa dificuldade, que vocês vão conseguir muitas respostas. Muito obrigada. Amei. Obrigada. Eu que agradeço. Eu amei também. Foi um prazer. Então é isso, pessoal. Como falamos hoje, talvez ninguém tenha te contado, mas dizer não também é um ato de amor próprio. Dizer não te faz uma pessoa ruim, egoísta ou insensível. Te faz alguém que se escuta, que se respeita. E olha, isso é poderoso. A gente passa tanto tempo tentando agradar, tentando evitar conflitos, tentando ser legal, que às vezes esquece da pessoa mais importante dessa equação, a gente mesma. E a real é que a gente não dá conta de tudo, nem precisa. Você pode recusar um convite, dizer que não quer, que não pode, que não está pronta. E tudo bem, você continua sendo gentil, continua sendo amável, continua sendo você. Colocar limites não é fechar portas, é abrir espaço. É dizer sim para a sua saúde emocional, para a sua paz, para o seu tempo. É se lembrar todos os dias que o seu não pode ser o começo de um monte de sims que fazem sentido de verdade. Se esse episódio te fez pensar, te deu um empurrãozinho ou te lembrou de alguma escolha que você precisa fazer, leva isso com carinho. Você tem o direito de escolher o que te faz bem. E isso começa com a coragem de dizer não, mesmo com a voz trêmula, mesmo com o coração apertado. Obrigada por estar aqui até agora. A gente se encontra no próximo episódio. E até lá, se cuida. Tchau, tchau.